Nos cantos mais sombrios da história humana, existem pessoas cujas ações horríveis chocaram o mundo. Essas pessoas cometeram crimes terríveis que ainda permeiam e assombram a todos nós. Frankly, I wanted death for myself. O legado desses serial killers é de medo e fascínio. Estes são os 10 serial killers mais insanos e perturbadores. Holmes, o monstro americano original. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como Holmes, é frequentemente considerado um dos primeiros serial killers da América antes de se tornar notório por seus crimes horríveis. Holmes se envolveu em atividades fraudulentas para ganhar dinheiro. Ele então construiu o infame Castelo do Assassinato em Chicago, um lugar sinistro projetado para ajudá-lo a realizar seus assassinatos. O prédio era equipado com quartos secretos, passagens escondidas e portas falsas, todos facilitando seu reinado de terror. Muitas de suas vítimas eram mulheres que ele atraía para sua estrutura semelhante a um hotel, apenas para desaparecerem. Uma vez lá dentro, Holmes as torturava e matava antes de queimar seus corpos em um forno no porão. Embora tenha confessado 27 assassinatos, acredita-se que ele possa ter matado mais de 200 pessoas. Em 1896, Holmes foi executado por seus crimes. Samuel Little, o assassino mais prolífico da história dos Estados Unidos. Em 2019, o FBI confirmou que Samuel Little havia cometido mais assassinatos do que qualquer outro serial killer na história dos Estados Unidos. Conhecido por suas confissões arrepiantes, Little passou anos viajando pelo país, matando mulheres e não deixando rastros. Em 2014, ele foi condenado por 3 assassinatos. Mas foi somente após sua condenação que os investigadores descobriram a extensão chocante de suas atividades criminosas. Entre 1970 e 2005, Little confessou ter matado 93 mulheres. Ele até forneceu detalhes dos assassinatos e desenhou retratos de suas vítimas para ajudar os investigadores a confirmar suas confissões. Até 2020, mais de 60 de suas alegações haviam sido validadas em pelo menos 14 estados. Suas ações continuam sendo um lembrete assustador da capacidade de uma única pessoa causar danos inimagináveis ao longo de décadas. Samuel Little faleceu em 2020. Harold Shipman, o médico que matava seus pacientes. A história do Dr. Harold Shipman é profundamente inquietante, pois envolve um profissional médico confiável que se transformou em um assassino de sangue frio. Shipman, um clínico geral na Inglaterra, foi responsável pela morte de pelo menos 15 pacientes. O que tornava seus crimes particularmente perturbadores era sua posição de confiança. Shipman era conhecido por administrar doses letais de diamorfina a seus pacientes idosos, muitos dos quais faleciam inesperadamente. Ele também falsificava documentos e certificados de óbito para encobrir seus rastros. O ponto de virada em seu caso veio em 1998, quando um testamento em comum foi descoberto, deixando uma grande quantia de dinheiro para Shipman após a morte de uma de suas pacientes. As investigações revelaram que ele vinha falsificando registros médicos e matando pacientes deliberadamente por anos. Após ser condenado por 15 assassinatos, acreditava-se mais tarde que o número real de vítimas poderia chegar a 250. Shipman foi sentenciado à prisão perpétua, mas tirou a própria vida em 2004 enquanto estava encarcerado. Pedro Lopes, o monstro dos Andes. Pedro Lopes, conhecido como o monstro dos Andes, é um dos serial killers mais elusivos e aterrorizantes da história. Nascido na Colômbia, Lopes viajou pela América do Sul, deixando um rastro macabro de vítimas. Preso no Equador em 1980 por tentar sequestrar uma jovem garota, ele logo foi ligado à morte de 110 mulheres. No entanto, Lopes afirmou que seu número real de vítimas ultrapassava 300, tornando-o um dos serial killers mais prolíficos já conhecidos. Em 1998, Lopes foi libertado da prisão por bom comportamento e declarado mentalmente estável, apesar da natureza horrível de seus crimes. Ele desapareceu após ser ligado a outro assassinato em 2002 e não foi visto desde então. Apesar de sua libertação, a reputação de Lopes como um assassino de sangue frio permanece, e o mistério de seu paradeiro continua a inquietar as autoridades. Seu caso serve como um lembrete assustador de como um indivíduo pode realizar um terror tão generalizado e depois desaparecer sem deixar rastros. Ted Bundy, o assassino carismático. Na década de 1970,
Muitas mulheres caíram pelo charme de um homem bonito e aparentemente gentil que parecia precisar de ajuda. Ted Bundy, com sua boa aparência e comportamento convincente, atraía suas vítimas para seu carro, onde as sequestrava, agredia e assassinava. Ele conseguiu escapar da captura várias vezes, deixando um rastro de vítimas em vários estados. Bundy confessou ter matado 30 mulheres e adolescentes, embora o número real possa ter sido muito maior. Sua onda de assassinatos durou anos, e em 1989, Bundy finalmente enfrentou a justiça. Após anos evitando a lei, ele foi sentenciado à morte e executado na Flórida. O caso de Bundy permanece um dos mais notórios. Ed Gein, o vilão de terror da vida real. Os crimes de Ed Gein foram tão perturbadores que inspiraram a criação de vilões de terror infames como Leatherface e Buffalo Bill. Criado por uma mãe abusiva e dominadora que lhe ensinou que as mulheres eram inerentemente más, Gein desenvolveu uma relação distorcida com a morte. Seu primeiro assassinato conhecido ocorreu em 1957, quando Bernice Worden desapareceu em Wisconsin. A investigação levou as autoridades à fazenda isolada de Gein, onde descobriram uma cena macabra. Gein havia criado vários itens a partir de restos humanos, incluindo máscaras e móveis, usando partes de pelo menos 40 vítimas. Ele confessou roubar túmulos e matar, mas apenas uma pessoa foi oficialmente ligada aos seus assassinatos. Gein foi considerado apto para julgamento em 1968 e condenado por assassinato. Ele passou o resto de sua vida em instituições psiquiátricas. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. A vida dupla de John Wayne Gacy como um palhaço local amado e um serial killer deixou uma marca indelével na história. Ele frequentemente se apresentava como Pogo Palhaço, em festas infantis. Mas, a portas fechadas, ele atraía jovens garotos e homens para sua casa, onde os torturava e assassinava. Em 1978, após ficar paranoico com a aproximação da polícia, Gacy confessou seus crimes a seus advogados. Essa confissão levou a uma busca policial em sua casa, onde os investigadores descobriram os restos de 29 vítimas enterrados no espaço de rastreamento de sua casa. Muitos dos corpos estavam escondidos sob plástico e cobertos com cal. Gacy foi condenado por 33 assassinatos e sentenciado à morte. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal. A resposta do público à execução de Gacy foi uma mistura de alívio e raiva, com alguns até se reunindo do lado de fora da prisão segurando cartazes que diziam: "Mate o palhaço". Fred e Rosemary West, uma dupla mortal. Fred e Rosemary West fizeram uma parceria mortal que chocou o mundo com sua horrível onda de assassinatos. Fred já havia cometido atos violentos antes de conhecer Rosemary, mas juntos eles mataram pelo menos 12 pessoas. Sua primeira vítima foi a enteada de Fred, e logo depois eles assassinaram várias outras, incluindo a primeira esposa de Fred e sua própria filha, Heather. Muitas das vítimas foram enterradas em sua propriedade, transformando sua casa em um cemitério particular. O reinado de terror do casal terminou quando a polícia investigou alegações de agressão e acabou descobrindo os seus crimes horríveis. Embora Fred tenha sido oficialmente acusado de 12 assassinatos, a polícia desconfia que eles foram responsáveis por muitos mais. Fred tirou a própria vida em 1995, pouco antes de seu julgamento, deixando Rosemary para enfrentar a justiça. Ela foi sentenciada à prisão perpétua por sua parceria nos assassinatos, embora a extensão total de sua brutalidade possa nunca ser completamente descoberta. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. A escolha de Jeffrey Dahmer ao assassinato começou em sua adolescência, e seus crimes tornaram-se cada vez mais horríveis com o tempo. Suas vítimas eram principalmente homens jovens, e muitos de seus assassinatos posteriores envolviam atos macabros com seus corpos. A onda de assassinatos de Dahmer durou mais de 10 anos, com a maioria de seus crimes ocorrendo em um pequeno apartamento perto da Universidade Marquette. Sua prisão veio em 1991, após uma de suas vítimas escolhida, Tracy Edwards, conseguir escapar de seu apartamento e alertar policiais. Frankly, I want a death for myself. Quando as autoridades investigaram a casa de Dahmer, descobriram uma cena de pesadelo, repleta de evidências de seus atos macabros. Dahmer foi condenado por 15 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. Em 1994, a vida de Dahmer chegou a um fim brutal, quando o colega preso, Christopher Scarver, o atacou fatalmente. Alguns acreditam que a morte violenta de Dahmer foi uma forma de justiça, pois muitos sentiam que seus crimes eram tão monstruosos que ele não merecia misericórdia. Edmund Kemper, o assassino de universitárias.
Edmund Camper, com seus impressionantes 2,06 metros de altura, era uma figura intimidadora, mas também era conhecido por seu comportamento calmo, o que o fazia parecer inofensivo. No entanto, sob a superfície, as tendências violentas de Camper começaram ainda jovem. Em 1964, com apenas 15 anos, ele matou os dois avós. Após passar um tempo em um hospital psiquiátrico, Camper foi libertado e foi morar com sua mãe, uma mulher emocionalmente abusiva. Em 1972, Camper começou a pegar jovens mulheres que pediam carona em Santa Cruz, Califórnia, onde ele as matava e depois mantinha seus restos. Seu método de atrair vítimas fingindo ser inofensivo lhe rendeu o apelido de assassino de universitárias. Em 1973, Camper assassinou sua mãe e a amiga dela antes de se entregar à polícia. Após confessar suas 10 vítimas, Camper foi sentenciado à prisão perpétua. Seu caso permanece um dos mais assustadores devido à sua natureza fria e calma aos seus atos horríveis. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e deixe o seu like. E comente qual dos serial killers foi o que mais te assustou.